Curso de Arduino, aula 17. Vamos falar sobre o CI SN74HC00 nessa série de portas lógicas. E dessa vez vai ser a porta lógica NAND, que corresponde a esse serial aí da Texas, né? Então nós vamos também dar uma palhinha aqui sobre sinais lógicos em portas TTL. E esta aula é muito importante porque nós vamos discutir se existe realmente 0 e 1. Nós vamos começar essa aula logo com o fonte, mesmo espírito das aulas anteriores, né? Usando pares de portas analógicas e digitais para depois fazer o teste, mas vocês já sabem que nós vamos usar as portas analógicas, com ela que o circuito dá certo. Então, vocês estão vendo aqui que está recebendo um sinal A de 250, portanto, alto, e B 100, que é baixo. Lembre-se que nessa aula nós vamos explicar o que é alto, o que é baixo, o que é 0 e o que é 1, para vocês não confundirem nunca mais. Bom, dessa forma, segundo aqui a nossa tabela verdade, o circuito NAND, ele só fornece lâmpada apagada, ou seja, sinal desativado no final, se, olha aqui, ó, o 0 aqui, ó, se as duas portas forem iguais, porque ele é o contrário do AND, correto? Então, só se as suas duas portas estiverem com sinal alto, é que a gente tem sinal baixo, ou seja, luz apagada na saída, correto? Então, como neste aqui, ó, eu tenho um baixo e um alto, a saída vai ser acender. O único que vai provocar apagado são as duas saídas em alto, que eu vou fazer aqui agora para vocês, colocando o 250 aqui também. Que as portas analógicas têm saídas de 0 a 255. Vamos compilar. Ele uploada. Aí o que acontece? Luz apagada. Mas vocês estão vendo que ela está um pouquinho acesa? O sinal, segundo nós falamos de porta analógica, o 128 já entra na área alta. Então aqui nós vamos ter que analisar um gráfico do que é sinal alto e o que é sinal baixo em uma porta analógica. Eu mostrei na gravação do circuito que a luz ainda fica um pouquinho acesa. Aí vocês falam assim, mas não tem que ficar completamente apagada? Lembrem-se do seguinte, estas portas aí, PWM, né, as portas analógicas, elas dão um sinal que vai de 0 a 1 de acordo com os seus valores. Até 128, que é metade de 255, ela teria que dar o quê? O valor 0. Depois de 128 em diante, ela daria o valor 1. Então, vamos fazer uma reta aqui mais ou menos no valor 128. É um pouco maior do que 125, né? A metade aqui do intervalo do 100 com 150. Bem, como é que a gente se vira com isso? Tendo tantos valores, onde que a gente vai saber onde está o 0 e onde que a gente vai saber onde é que está o valor 1? Em voltagem, de 0 a 5 volts. Então é o seguinte, aqui está. Níveis de sinais em portas TTL. TTL é para os antigos transistores de junção. Para o sinal de input, de 0 a 0,8, ele é considerado baixo, ou seja, 0. Não tem um intervalo de 0,8 a 2, ele não é considerado. E de 2 volts a 5, ele é considerado sinal alto. Na saída de uma dessas portas, um desses gates, o output, o intervalo é um pouco maior, é de 2,7 a 5, é high, sinal alto, e de 0 a 0,5 é o sinal baixo, tá certo? Sinais de saída. Então, o refresh que eu falei para vocês, que o meu processador dá nas memórias, ou os controladores de memória hoje em dia dão, é do seguinte, ele joga meio volt.
por vez, por passada. Então, nos de saída, vocês compreendem, ó, se ele estiver em 0, como o refresh joga 0,5, ele continua em low. E se ele tivesse baixado aqui para 2, 2.3, qualquer coisa no sinal alto, com 1.5 ele fica 2.8. Compreenderam? Por isso que é preciso ter o refresh de memória aí, porque os sinais em todos os bancos de memória, eles vão abaixando. Ele não é guardado indefinidamente, não. Só em EPROMs é que ele é guardado até que seja desgravado. Então, por isso que a pequena luzinha acesa no circuito, como nós mostramos, não tem problema nenhum. Tá? Eu também fiz o gráfico aqui dos sinais, eu fui variando aqui no fonte esses valores, tá? De 50 em diante, pulando de 50 em 50, e fiz o gráfico aqui para vocês verem. O sinal 0, como nós vimos aqui, ele vai até 0,8 ou 0,5 volts. Vamos encontrar isso no gráfico. Ó, é aqui, ó. Eu ainda marquei para vocês, tá certo? Estão vendo como é que ele aqui ele fica baixo, mesmo com valor a partir do 230 e alguma coisa, até o 230 alguma coisa, ele ainda é baixo na saída, no sinal inverso aqui do NAND. Então, vocês não precisam se preocupar com aquela luzinha que ficou um pouquinho acesa, tá certo? Eu medi tudo aqui. Quando é que ele vai ser interpretado aqui, ó? Como é que ele vai começar a ser interpretado como um sinal alto? A partir de 2 ou 2.7. Voltemos ao gráfico. A partir de 2 volts ou 2.7. Então, seria mais para cá. Ele seria aqui, ó, em 2. A medida 2 volts. Ou seja, a partir de 150. Ou seja, se nós falamos até 127 é sinal baixo, aqui no NAND ainda temos uma folga, que ele vai até o valor 150 e não somente até 127. Então, eles já fazem as portas pensando nisso. A luzinha acesa não quer dizer nível 1, não. É a voltagem residual que conta. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. E guardem, ó, o 0 não é 0. É de 0 a 0.8 ou 0 a 0.5. E o sinal 1 alto, ó, varia conforme o sinal seja de entrada ou de saída. Aqui no caso, a saída que nós estamos pegando do NAND, né, mostra com segurança que nós estamos pegando a luzinha acesa, mas nós estamos pegando o nível 0, porque até aqui, ó, ele não atingiu 2.7 aqui no nosso gráfico, mesmo no valor 128, que está aqui para trás. Tá certo? Bem, o circuito é muito parecido com o circuito AND. Todos dessa família têm o mesmo comportamento. Aqui não está numerado os pinos não, mas é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 para a direita, tá? Embaixo. O chanfrozinho está aqui, aquele negócio que imita como se fosse uma meia-lua. E o 7, que é o terra, está, obviamente, como é o terra, está ligado no terra do Arduino. E também está ligado ao LED e a uma resistência para proteger o LED de 1000 ohms. E em cima, no pino 14, porque aqui são os pinos da direita para a esquerda, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O pino 14 está na saída de 5 volts aqui do Arduino. E usamos, como todos os últimos programas para testar as portas analógicas 3 e 5, enviando sinal aqui para o circuito. Então, pouca diferença tem para o circuito NAND, para o circuito AND, a não ser o próprio chip aqui, que é o 74HC00, correto? Então, é esse o circuito. Vamos mostrar aqui também
em uma foto. E lembrando que, por causa da luminosidade do LED poder enganar as pessoas, nós aumentamos aqui essa resistência para 10K, ou seja, 10.000 ohms. Senão, a pessoa pode ficar mal impressionada. Uai, eu estou obtendo sinal baixo de saída e o LED está aceso esse tanto, então aumentamos só por causa da impressão que pode ficar nas pessoas. Então vamos ver o circuito aqui no Arduino. Aqui está o nosso circuito integrado NAND. Como eu disse, eu coloquei numa posição, aqui está o chanfrozinho, tem esse aqui, embaixo é o pino 1. Este aqui é o pino 14, onde eu coloquei no segmento dele, né, os 5 volts. Vamos conferir aqui embaixo, na foto do circuito todo, né? 5 volts, cabo amarelo. Aí estou usando uma porta aqui, vou deixar para falar dela por último, tá? Qual que é? Então, aqui atrás dos fios, vejam, está o pino 7, que vai no terra aqui embaixo. E o terra está vindo do fio azul. Detalhar aqui para vocês, ó. Tá ligado aqui no terra. Isso aqui é só a voltinha que ele dá, porque é um cabo grande, eu devia ter colocado um cabo menor. Agora a porta, saída dela, né? Primeiro pino, o 4. O segundo, escondido aqui atrás do fio verde, o 5. E o pino aqui de saída que vai nessa resistência que está escondida aqui atrás dos dois. A resistência, como eu disse, de 10K. E ela termina aqui na emenda com o LED. E o LED finalmente está ligado no terra. Vejam, ó, está ligado aqui embaixo no terra. E o outro fio que vai no terra do circuito também está aqui. Então, sem problema nenhum. E as duas resistências de 10K que estão ligadas às bases, vocês não veem, mas nós já esclarecemos que estão ligadas nas bases dos transistores dessas duas portas, vão aqui no terra as duas. Ó. Uma está aqui e a outra está aqui. Então, circuito explicado. E aqui as duas saídas, né? Ó, analógicas 3 e 5, conforme aqui o diagrama menor. Então, tudo bonitinho, conforme o nosso modelo aí que vocês viram aqui na planta. Na planta fica mais bonitinho. Então, beleza. Então, não há dúvidas para vocês fazerem as ligações aí do circuito. Bem, então, mais importante dessa aula, além de NAND, as outras vão se repetir. A aplicação das portas, as posições no circuito são parecidas, né? Não tem muita coisa diferente. Só os conjuntos de dois sinais é que eu vou falar assim, eu mandei alto e baixo numa porta OR fez isso, alto e baixo na porta AND fez isso e tal. Em cada uma a explicação diferente. Mas o mais importante dessa aula é dizer que o 0 e 1 não é 0 volts e 1 volt. E nem exatamente esse potencial de 0 ou de 5. Como vocês veem, tem uma faixa em que é considerado o sinal baixo, ou seja, 0 para aritmética digital, e uma outra faixa maior em que ele é considerado sinal alto ou de nível 1. E isso diferido para input e output. Outra coisa importante da aula foi eu medi com o multímetro as saídas ali desta resistência de 10.000 para mostrar, né, os valores que estavam chegando da voltagem, né, do potencial ali no LED. E fiz o gráfico para vocês. Então, vocês estão com o comportamento aí, para saber por que é que mesmo com sinal baixo, vejam, na própria foto dá para aparecer, ó, que ele está um pouco luminoso aqui. Ficou uma luzinha muito tênue de 0, alguma coisa volts. Então, eu considero que esses são os dois maiores pontos da aula. Mostrar para vocês que o valor considerado discreto 0 e 1 vem de um valor que está numa curva.
tá certo? Que não é discreto, ele é um pouco contínuo e tem aqui uma queda brusca, estão vendo? Por volta, né, do valor 128, como previsto. Os níveis de analógico são de 0 a 255, até 127 é considerado 0, 128 em diante é considerado 1, conforme vocês estão vendo aqui. Então, muito obrigado pela sua paciência e atenção. Esse é o final aqui da nossa esclarecedora aula 17.